Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que alegria, não é? Num tema como esse, uma noite como essa, a igreja cheia para ouvir o que Deus tem a falar para as nossas vidas, a fim de que nós possamos melhorar. Amém? A fim de que nós possamos ser aperfeiçoados, edificados, fortalecidos, acrescentados. Que maravilha. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Tá tudo bem aí com o som? Aleluia. Pai, nós estamos em um seminário, Senhor, de família. Nós queremos ouvir a tua voz, já começamos ouvindo. E eu sei que o seu sopro, Senhor, trará cura, trará restauração. Nós seremos livremente tocados nesse lugar. Nós seremos alcançados pela tua potente mão. Nós viemos nesse final de semana encontrar as dracmas que estavam perdidas. Que haja tempo e disposição, Pai, nos nossos corações para nós arrumarmos a nossa casa. Que haja tempo e disposição nos nossos corações para nós limparmos qualquer tipo de bagunça. Que nós possamos nos entregar de todo o nosso coração e que os nossos olhos sejam abertos para nós identificarmos o padrão divino, aquilo que o Senhor tem conosco, com a família, e nós podermos seguir sem protocolos naturais, Pai. Nós queremos entender que nós não estamos vivendo dentro da família numa concorrência, mas numa parceria, Pai. Nós não estamos concorrendo marido com mulher, filhos e pais, nós estamos em uma parceria, Senhor. E nessa parceria, nós temos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Nós temos o cristianismo como aquele que nós devemos seguir, prestar atenção, porque essa é a maneira bíblica de se viver. Pai, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que ninguém que entrou nesse lugar vai desistir da sua casa, vai desistir da sua família, vai desistir do seu esposo, vai desistir do seu marido, vai desistir dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esse é um projeto chamado família, nasceu no teu coração, é importante e relevante nos tempos outroras, continua sendo nos tempos atuais. Obrigada, Pai, porque a nossa família é nosso maior patrimônio. Nós te louvamos pelo patrimônio que temos. E nós sabemos que para todo patrimônio existem investimentos. E a minha pergunta para você nessa noite, pode abrir os seus olhos. Quantos de vocês estão dispostos a investir? Porque não existe patrimônios sem investimentos. E nós precisamos aprender a investir. Nós precisamos entender que o maior de todos os patrimônios é a nossa família. O maior de todos os investimentos é a nossa família. Se nós estivermos bem, marido bem, mulher bem, esposa bem, filhos bem, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos romper as faixas, né, de limites. Aquilo que nos intimida, aquilo que nos paralisa, não vai acontecer se nós resolvermos investir na nossa casa, resolvermos investir na nossa família. Ministério é maravilhoso, eu estou nele há 30 anos, é o que me realiza, é o que me satisfaz, mas nada me realiza mais ainda do que ver que a minha família está cumprindo propósitos. Né? Nada realiza mais do que nós vermos que nós como um todo estamos cumprindo missões, estamos fazendo aquilo que nos foi confiado. E é maravilhoso, irmãos,
nós entendermos que para isso acontecer, para nós investirmos mutuamente, globalmente, né, como família, nós precisamos observar leis espirituais, princípios espirituais, e Deus ele disponibiliza ferramentas, mecanismos, habilitações, para que a gente não faça de qualquer jeito. Você não investiria seu dinheiro, sua vida ou qualquer coisa de valor de qualquer jeito, de qualquer maneira, empurrando com a barriga. Você faria isso? Sim ou não? Não. Você seria criterioso. Você seria criteriosa. E é tão bom nós estarmos reunidos, né, falando de investimentos. Bolsa de valores, algo tão extraordinário. Hoje nós vemos os nossos filhos, os nossos netos. Nós temos 3 filhos, nós temos 4 netos, mas hoje nós olhamos para a nossa família e nós vemos cada um frutificar de acordo com aquilo que o Senhor o chamou. Mas para isso tiveram investimentos. Cada um soube, né, do patrimônio responsabilizado. Sabe que Deus te responsabilizou patrimônios? A Ana Fábia acabou de falar do grande patrimônio que nós somos responsabilizados, os nossos filhos, né? Nós, como cônjuge, temos também a mesma influência. E é interessante que Deus ele está sempre, por meio da sua palavra, sinalizando. Por meio da sua palavra, Deus está nos mostrando como nós fazermos para que os nossos investimentos frutifiquem, deem muitos frutos, progridam, avancem, prosperem em todas as coisas. E eu sei que, irmãos, graças a Deus que nós estamos abertos a um tema como esse, família. Isso não caiu de moda. Família não é um tema falido, não é um projeto arcaico. Aleluia! Nós precisamos compreender que, apesar de tantos investimentos contrários, para nos fazer acreditar que família é um projeto falido, todos eles não prosperam, caem por terra, porque a mentira nunca vai prevalecer contra a verdade. E quando nós sabemos o que é a verdade e nos disponibilizamos, então aqui a força que Satanás faz para desqualificar os planos e os projetos de Deus, elas de fato não evoluem, porque nós estamos nos conscientizando de uma verdade. E essa verdade vai extrair de nós forças para a prática. Porque se nós não praticarmos aquilo que sabemos por verdade, quer na família ou fora dela, não vamos ter nenhum proveito. Nós precisamos entender que as estratégias de Satanás de desqualificar a Escritura não vai valer para as nossas vidas. Amém? Diga, não vai valer para as nossas vidas. Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade contínua de sermos instruídos, educados, de absorvermos o conhecimento certo, de praticarmos aquilo que nós estamos recebendo por conhecimento. Glória a Deus por isso. Diga, porque minha família é meu maior patrimônio. Fala comigo, minha família é meu maior investimento. Glória a Deus, aleluia. E eu sei, queridos, que nós estamos vivendo abaixo das expectativas de Deus para várias coisas. Mas nós estamos aqui para subir, né, o termômetro. Essa semana, esse final de semana, será uma oportunidade para nós aumentarmos a nossa temperatura e correspondermos às expectativas que Deus tem. Às vezes nós perguntamos, qual a sua expectativa para isso, para aquilo? Mas eu pergunto para você, Deus tem expectativa com a sua vida.
Deus tem expectativa na sua família. Deus tem expectativa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. E aí nós vamos corresponder a isso? Vamos sim, diga, vamos sim. Vamos aí abrir a nossa Bíblia. E eu queria que você me acompanhasse. Deus me deu apenas 2 textos e nós vamos fluir de acordo com aquilo que Deus nos falou. 1 Timóteo 5,8. Está muito chiado. Se tiver, eu estou percebendo que está um pouquinho de chiado. Aí o rapazinho pode tirar ali um pouquinho para vocês ouvirem melhor. Agora já está melhor. Obrigada, viu, querido? Eu sei que você que está em casa já está sendo abençoado, né? Tivemos uma ministração maravilhosa. Vamos continuar sendo abençoados, porque sempre que nos expomos à luz da palavra, nós crescemos. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, quando eu vejo esse texto, eu entendo que Deus espera que eu frutifique na minha casa. Quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus fala de cuidado, seja qual for o nível de cuidado. Ele diz aqui, ó: ora, se alguém não tem cuidado, a palavra-chave aqui é cuidado, né? A palavra que nos chama a atenção aqui é cuidado, ou seja, o cuidado significa perceber alguma coisa de antemão. Significa prever, prover e ter consideração. Então ele está dizendo, olha, se alguém não tem consideração, se alguém não prevê, se alguém não prover, se alguém não estiver atento para perceber de antemão, aleluia, os da nossa própria casa, ou seja, a nossa família. Então é necessário, irmãos, no nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nós exercermos o cuidado. Diga, é o exercício do cuidado. Nós precisamos ter esse exercício contínuo, estarmos atentos, observando para que o cuidado possa acontecer. Que tipo de cuidado, Marisete? Cuidados espirituais, cuidados emocionais, cuidados físicos, cuidados materiais. Quando é que eu exerço um cuidado espiritual? Quando eu, homem, estou no exercício do meu sacerdócio. Na verdade, Deus me falou uma única palavra para todo esse evento, para dar nessa ministração. E já vocês vão descobrir que palavra foi essa. Então, quando o homem ele está no exercício do seu sacerdócio, quando a mulher está no exercício de ser aquela mulher adjuntora, quando todos esses dois, porque começa pelos dois. A Fábia falou dos filhos, eu não vou me deter aos filhos, mas se eu como esposa e a Mauri como esposo, nós estivermos cumprindo os nossos papéis, ou seja, nos enchendo do Espírito Santo, para nós não vivermos de aparências, porque patrimônio não se vive de aparência, investimentos não dá para fazer de aparências. Então eu não posso viver de aparências, eu tenho que resistir o viver de aparências, porque o mundo ele disponibiliza essa existência aparente. Mas a Bíblia disponibiliza a existência em espírito e em verdade. Amém? Então é tão importante nós nos enchermos do Espírito. O homem ele não vai fazer o seu sacerdócio vazio de poder. Quando você vê uma casa em conflitos, em confusões, em desastres, em competições, sabe o que significa? É que ninguém está cheio do Espírito. É que alguém está vazio de poder. É que as pessoas estão desprovidas da glória de Deus, embora tenha a glória. Aleluia. Porque se o homem e se a mulher estiverem cheios do Espírito,
Eles vão ser promovedores da paz. Eles vão ser promovedores do shalom, do chavé, da proatividade, da prosperidade, do bem-estar, da felicidade, da segurança, da proteção. Isso é o papel do homem e o papel da mulher. Agora, quando nós falamos de papel de homem e papel de mulher, nós falamos de missão. É uma missão que Deus nos confiou. Amém, queridos? A missão que Deus nos confiou é sermos promotores de paz nos nossos lares. A missão que Deus nos confiou é investirmos para sermos fervorosos no Espírito. É para crescermos espiritualmente, é para entender, homem, que você tem um sacerdócio, é para entender, mulher, o seu papel de adjuntora, de mulher idônea, mulher capaz, copilota do seu lar. Sabe, quando uma aeronave está voando, não voa somente com o piloto, porque o piloto pode ter um treco, e aí pode colocar em risco toda uma tripulação. Mas se o piloto tiver um treco, o copiloto está ali para assumir. E a mulher, ela tem uma comissão. A missão que foi dividida, ela foi apenas descentralizada, ela não foi inferiorizada. Amém? Então é importante estar cheio do Espírito. Diga, para investimentos, eu preciso estar cheio do Espírito. Marido e mulher precisam estar cheios da palavra para fazer com que a missão tenha poder e eficácia no seu lar. A missão não seja desprovida de glória. Precisamos ter cuidados, né? Se alguém não tem cuidados espirituais. Sabe que a missão de me encher, ninguém pode fazer isso por mim. Marido, o fato de você ser fervoroso de espírito, só você pode promover isso. Alguém não faz isso por você. Aleluia. Então depois vem os cuidados emocionais. Marido e mulher, né, que demonstram apreço, que demonstram amor, que demonstram carinho, que demonstram toque, que fazem declarações, que dá atenção devida, que alimenta valores. Se isso não acontece, os investimentos, eles enfraquecem. É necessário que ambos demonstrem apreço um pelo outro. Sabe por quê? Porque casamento, você já viu alguém casar sozinho? Casou com quem? Não sei, casei sozinho. Tem isso? Não tem. Até com Deus você faz uma aliança e é com Ele, não é sozinho. Então os investimentos não podem ser feitos apenas pelo marido ou apenas pela mulher. Tem que os dois quererem investir. Tem que os dois acordarem em investir, entendendo o propósito. Se um só faz, o pêndulo fica errado. Não vai acontecer porque um só está se desgastando para fazer, para dar. Não tem como. Tem que os dois fazerem a sua parte. Porque casamento envolve duas pessoas. Amém? Aleluia. Então, recapitulando os cuidados emocionais, demonstrando apreço, demonstrando amor, demonstrando carinho, tocando um ao outro, fazendo declarações um para o outro. O negócio está piscando assim, é assim mesmo. Aleluia. Dando atenção, levantando os valores espirituais. Quem é que levanta valores espirituais no seu lar, irmãos? É o sacerdócio. O sacerdócio aponta os valores, né? E a adjuntora pega junto. O sacerdócio aponta a missão. Obrigada. E a adjuntora pega junto. A copilota pega junto. Aleluia. Depois nós temos os cuidados físicos. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar. Está só começando. Oh, glória a Deus.
Os cuidados físicos, tira o chiado, por favor, os cuidados materiais, a provisão, os toques. Ela falou também da presença, né? A presença do homem no lar. A presença do homem suprindo a necessidade da mulher, né? Trazendo a provisão, trazendo a presença, trazendo o contexto com a esposa, com os filhos, interagindo, brincando, ofertando, presenteando, dando. Aleluia. Aí nós vemos os desastres no sistema do mundo e apontando para uma suposta família falida. Casamento falido, filhos desajustados, homens perversos, mulheres da mesma forma, e nós ficamos sem entender, muitas vezes, por que isso acontece. E aí é aonde eu chego com a palavrinha que o Senhor me falou, que é que nós não devemos terceirizar a nossa missão. Pronto, essa foi a frase que o Senhor me disse. Fale sobre terceirização. Eu não posso terceirizar o que me foi confiado. Aleluia. Porque se eu terceirizo o que me foi confiado, eu abro mão e eu começo a negociar princípios, negociar valores. O que é terceirização? Diga assim, Deus me confiou uma missão. A minha família é um serviço honroso. É uma honra servir a minha família. É uma honra servir meu esposo. É uma honra servir meus filhos. É uma honra servir meus netos. Aleluia. É um serviço prestado. Mas não pode ser um serviço terceirizado. Aleluia. Quando nós terceirizamos, sabe o que acontece? A terceirização fala de delegação, de transferir para outros tarefas que seriam suas, de passar o serviço à frente para alguém, de externalizar aquilo que deveria ser interiorizado. É muito fácil. Deus te confia a criação dos teus filhos. Aí você confia a escola, você confia a igreja. Deus confia que você seja para seu esposo a mulher idônea, capaz, ajudadora, adjuntora, a parceira, não a competidora. Diga, não a competidora. A parceira. E quando eu estava pensando sobre parceria, eu e a Maurinha, a gente gosta de jogar frescobol. Sabe o que é frescobol? Aquela raquetinha que a gente joga na praia. Eu não sei e nem fui chamada para jogar tênis. Mas eu gosto de jogar frescobol. No tênis, se eu jogasse com ele, eu estaria competindo. Mas no frescobol, eu estou sendo parceiros. Nós estamos sendo parceiros. Nós jogamos sem uma competição. Nós jogamos para brincar. Nós jogamos para nos divertir. Aleluia. Então, irmãos, diga, marido e mulher, vocês não estão competindo. O senso de competição vai trazer frustração para o seu casamento. Vocês estão sendo parceiros, ajudantes um do outro, exercendo a missão que lhe foi confiada, sem delegar para outra pessoa. Não é a empregada que tem que cuidar de seus filhos, ainda que ela ajude. Não é a secretária que tem que assistenciar o seu marido. É você, mulher, ainda que ela ajude. Tem casas que a mulher não sabe nem o que vai comer, não sabe nem o que vai fazer, não sabe nem mandar.
Aí delega a função para outra pessoa. Isso vai dar em quê? Diga em zebra. Nós não podemos terceirizar o que Deus nos confiou. Amém? Aleluia. Se é o cuidado com o meu esposo, eu deverei aprender a ter. Porque ninguém nasce. Essa semana, antes de ontem, minha filha mandou um vídeo do netinho da gente que está com 5 meses. Começou a comer banana. E foi muito interessante, porque ele fez uma rejeição assim absurda à banana, né? E a Mauri disse uma coisa que eu fiquei prestando atenção. Ele disse, ele vai ter que aprender a comer, porque até agora só mama. Então ele vai ter que aprender. Se uma criança aprende a comer, esposo, você aprende a ser sacerdote. Esposa, você aprende a ser adjuntora. Porque no reino de Deus, tudo nós aprendemos. Agora, a minha pergunta é, vocês estão dispostos? Ou vocês preferem terceirizar? Cuidado, porque você começa terceirizando pequenas coisas. Daqui a pouco você está terceirizando coisas grandes. Daqui a pouco até na cama. Até sua cama está sendo terceirizada. 1 Timóteo 30. Ops, 1 Samuel 30. Fala-me, Jesus. Nem comecei ainda. Esse texto, eu fui ricamente abençoada. E eu sei que você vai encontrar aqui subsídios para que seu patrimônio cresça hoje. Amém? Diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Vocês encontraram? Ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jeresreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, de suas esposas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Ou seja, nós vamos continuar o texto, mas vamos falar um pouquinho até aqui. Olha que coisa interessante, né? Houve um sequestro, houve um roubo, né? Chegaram, levaram os filhos, as filhas, as mulheres e levaram esse povo cativo. Todo mundo ficou nas emoções. Todo mundo ficou chocado, tinha angústia, tinha amargura, né? Eles ficaram à flor da pele, os sentimentos começaram a ser presentes. É assim quando você se sente roubado por Satanás na sua vida, na sua família, na sua casa. Todo mundo entra nos sentimentos quando as situações, as circunstâncias são levantadas na família. Você se sente roubado, você se sente afligido, você se sente angustiado, né? Todo mundo quis apedrejá-lo, porque tinha sido uma direção dele, de Davi. Mas aí o que aconteceu? Davi ficou no choro, Davi ficou no lamento, Davi ficou nas circunstâncias, Davi ficou vendo sua família
caída por terra, acabada, roubada, destituída. Não, ele foi recobrar as forças. Ele não entrou no desespero. Irmãos, eu quero dizer, se você chegou hoje nesse lugar, com a sua família caída, com a sua família desestruturada, com o seu casamento mais ou menos, com as coisas cheias, trazendo muitas pressões para você, para a sua casa, para você homem, para você mulher, para você filhos, os filhos distantes dos pais, os pais distantes dos filhos. Se existe saque na sua família, você precisa fazer uma única coisa: recobrar as forças, reanimar as forças. Amém? Você não precisa contribuir para que isso continue assim. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não se fortaleceu na internet, ele não se fortaleceu nas coisas naturais, ele não se fortaleceu nos recursos naturais. A Bíblia diz que ele foi recobrar o ânimo na presença do Senhor. Aonde é que você está recobrando o seu ânimo diante de uma circunstância familiar? Aonde é que nós estamos renovando as nossas forças diante de uma situação como essa? Onde foi que Davi foi se tornar forte? A família dele estava sequestrada. Os filhos, as esposas desse povo todo estavam sequestrados. Ninguém sabia nem se eles estavam vivos, ninguém sabia se eles estavam mortos. Mas ele decidiu. Você vai decidir hoje à noite recobrar o ânimo para que suas forças voltem e você possa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz claramente que ele foi buscar com coragem o Senhor. E na presença do Senhor, ele continuou a sua jornada de firmeza. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz assim, que ele chegou, na continuação do texto, ele foi consultar o Senhor, ele foi perguntar ao Senhor, ele foi conversar com o Senhor. Com quem você tem consultado na primeira adversidade no seu casamento? É com sua colega mais próxima? Quando chega a adversidade, ou marido, ou mulher, ou filhos, qual tem sido sua reação? A quem você tem buscado? Com quem você tem conversado? Com quem você tem se aliado? Com quem você tem se associado? Oh, aleluia! A Bíblia diz que esse homem foi buscar o Senhor, se associou com o Senhor, foi conversar com o Senhor, foi perguntar ao Senhor, foi receber estratégias do Senhor, foi se fortalecer no Senhor, foi renovar suas forças e o seu ânimo no Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E sabe o que aconteceu? Versículo 8 diz assim. Abra aqui para mim, por favor. Obrigada. Versículo 8 diz assim. Valeu, querido. Muito obrigada. Ops. Fortalecendo minha garganta. Versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, porque de fato alcançá-lo-ei. Ou seja, ele foi conversar com o Senhor. Eu quero saber o que é que você acha. Eu vou atrás, não vou, eu persigo o bando, não persigo. Você já quis perguntar ao Senhor o que Ele acha do seu comportamento familiar? Você já se deparou perguntando ao Senhor o que é que Ele acha das suas atitudes? Marido, mulher, filhos. Você já chegou para o Senhor simplesmente dizendo assim: o que é que você acha de mim? O que é que você acha da minha atitude nessa situação específica?
Ele foi lá e perguntou: olha, o que é que você acha? Eu persigo ou não persigo o bando? Eu vou alcançar? Aí o Senhor o respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e a tudo libertarás. Ou seja, o que foi que Davi fez? O que foi que Davi fez? Perguntou ao Senhor, buscou o Senhor. O que o Senhor deu para ele? Uma palavra, um comando. Mediante essa palavra, mediante esse comando, ele se comportou. Mediante essa palavra e mediante o comando, ele atuou. Ele levantou a palavra que Deus o havia dado. Você tem recebido palavras no momento em que você busca o Senhor com relação à sua família? Se você tem recebido palavras, você vai atuar em cima dessas palavras. E o Senhor vai cumprir cada uma daquelas que Ele tem pronunciado em favor de você, da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família, da sua profissão, do seu ministério. Aleluia! E aí, irmãos, o que aconteceu? Partiu, pois, Davi. Ou seja, Davi não ficou chorando mais. Ele agora tinha uma palavra. Lavou a alma dele, aquela palavra. Não é para você ficar chorando com as adversidades na sua família, não. É só para você tomar uma atitude, uma postura. Aleluia. Você precisa só se posicionar. Davi se posicionou, foi buscar a pessoa certa, teve a resposta certa. E o que aconteceu? As estratégias começaram a cooperar com a palavra. Aleluia. Aí o que aconteceu? Vamos ver. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficavam. Ou seja, tinha muita gente que saqueou aquele povo todo, mas não aguentou o processo da jornada e ficou no meio da jornada. E aí ele encontrou com esse povo lá. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois eram 200. Bom, deixa eu parafrasear aqui, que tem poucos minutos para eu terminar. Aconteceu que os que ficaram porque estavam cansados. Irmãos, enquanto eu orava, eu percebi claramente pessoas cansadas nesse lugar, de exercer as mesmas coisas e não ver o progresso no seu casamento, o progresso, o avanço, aquele deslocamento, aquele movimento, aquela impulsão que te lança lá para frente. E se eu vou te dizer, não é hora de cansaço, não é hora de parar no meio do caminho, é hora de buscar o Senhor, se fortalecer nele, receber as estratégias do Senhor e agir mediante a promessa, agir mediante a palavra. Continuando aqui, então eles foram lá e acharam no campo um homem. Então agora começa a resposta de Deus. Sempre Deus colocará alguém para nos favorecer. Sempre Deus trará as estratégias para nos favorecer. Aí eles acharam esse homem fazia, você pode ler depois, eu não vou ler tudo, mas esse homem fazia parte do bando que saqueou, sendo que ele adoeceu e passou 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir, ficou lá largado por 3 dias até ser encontrado. Não importa quem Deus vai encontrar para te abençoar, mas Ele vai enviar alguém para te abençoar, por causa das respostas que você encontrou na presença, para fortalecer o que parecia estar fraco. O que parece estar fraco no seu casamento? O que parece estar fraco na sua família? Recobre o ânimo, se anime. Mas isso só é possível, irmãos, na presença. Eita Jesus, aí o que aconteceu? Ele encontrou esse homem, perguntou ao homem se ele havia visto todas aquelas pessoas. Ele disse que fazia parte do bando, ele disse que tinha visto e ele pediu. Davi disse, você me leva até eles? Ele disse, levo, contanto que você não me mate. Então alimentaram ele, deram tudo que precisava e ele levou. Ou seja,
os planos do diabo são sempre desmanchados. E Deus pega deles mesmos para confundi-los. Então ele foi lá, né? E aí ele desceu e guiou toda aquela turma, inclusive Davi, até o bando com seus 400 homens. Aleluia. E aí ele desceu e ele guiou aquele bando. Finalmente, houveram as lutas ali, eles prevaleceram e Davi salvou tudo e todos, inclusive mulheres, filhos, filhas e despojos. Sabe de uma coisa? Esse é o tempo de, na presença, você receber palavras inspiradas por Deus, para que tudo que se refira à sua vida, marido, mulher, filhos e coisas materiais possam ser salvas, acrescentadas, porque nós não somos daqueles que vamos viver mediante o sistema do mundo. Nós temos o sistema da palavra para observar. Não é no mundo que você recebe palavras sobrenaturais que vão de encontro à sua necessidade física natural. É na palavra. É na palavra. Davi recebeu essa condição na palavra e ele foi vitorioso. Aleluia. Ele tinha uma palavra. Você tem uma palavra do Senhor? Se você tem, se mantenha firme nela. Se você não tem, vá para a presença, encontre essa palavra e se mantenha firme nela. Porque nessa presença você recebe estratégias para não terceirizar seu casamento. Você recebe estratégias para não terceirizar a educação dos seus filhos. Não é a escola, não é a igreja que tem por responsabilidade de educar seus filhos. É você pariu, você eduque. Agora, queridos, nós fazemos isso em parceria. Tanto na casa com o nosso marido, quanto na igreja, quanto na escola. É uma parceria. Amém? Aleluia. Sabe que quando Davi encontrou aquele bando, eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam fazendo festa, eles estavam celebrando o roubo, celebrando o saque de vidas e de coisas. Sabe que só parece que Satanás está celebrando alguns saques na sua vida. E foi a mesma coisa com Jesus. Ele pensou que ao roubar todas as coisas, Jesus tinha morrido. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não interrompa a celebração pela presença com as estratégias. Foi assim que Davi interrompeu a celebração do inferno. Interrompa a celebração do diabo na sua casa. Não fique calado, não fique calada. Vá, pegue essa palavra, se mova com ela. Amém? Sabe, irmãos, eu queria falar rapidinho, tem 2 minutos ali, rapidinho, sobre duas coisas que têm saqueado as nossas famílias, têm saqueado, roubado a nossa intimidade no lar, na família. Duas coisas. Por que os casais se separam? Na maioria das vezes, porque o orgulho está reinando. E o orgulho é um saqueador. Porque em nome do orgulho, as pessoas desistem de abrir mão e acaba ficando numa posição de resistência. Porque Deus não pode agir no seu casamento, na sua família, se você estiver numa posição de orgulho. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulho e dá graça ao orgulhoso e dá graça ao humilde. A Bíblia diz em 1 Pedro que Deus resiste o soberbo, irmãos. Sabe de uma coisa? Eu decidi anos atrás, bastante tempo, e eu trabalho isso todo dia. Eu decidi perder a razão. Ou seja, por que o marido e mulher brigam? Discute, fica cheio de conflitos, porque alguém quer ter razão. E eu decidi que ao invés da razão, eu queria ter paz. Tanto faz para mim. Para mim. E às vezes eu sei que eu estou com a razão. Mas sabe de uma coisa?
Para mim, pouco importa se eu tenho ou não a razão. Eu sei na situação que tenho a razão, Deus sabe na situação que tenho a razão, mas eu prefiro ficar numa condição de humildade, onde Deus pode me socorrer. Mas aí o que acontece? Um está cheio um está cheio de orgulho. Essa moça que está junto do rapaz de amarelo, pode vir aqui comigo rapidinho? Rapidinho. Sabe o que é o orgulho? É a medição de forças. Sobe aqui, filha. A medição de forças. Você não precisa medir força com seu esposo. Nem sua esposa precisa medir força com você. Fica de costas. Oxe, eu nem estava conhecendo por causa das máscaras. Olha que bênção. Olha só o que acontece quando o orgulho prevalece. Vai para algum lugar? Vai não. Eu não preciso medir forças com ninguém, nem mesmo com o meu marido, nem mesmo com os meus filhos. Sabe o que eu preciso, queridos? É fluir na paz e amor. Aleluia. Para que você quer a razão? Para dizer eu tenho a razão. E daí? Vai chegar em que lugar com a razão sem o marido? Vai chegar em que lugar com a razão sem a esposa? É melhor perder a razão e ficar dentro da humildade, aonde Deus vai te exaltar. Amém? Aleluia. Seu maior patrimônio é a sua família, querido. O orgulho tem sido um ladrão no relacionamento conjugal. Em todas as esferas do relacionamento, o orgulho tem levado as pessoas a ficarem distantes umas das outras. Sabe, a Bíblia diz que o salmista conhece o orgulhoso de longe e os mantém longe. Você quer estar longe de Deus? Você quer estar longe de Deus? Eu não quero. Então vamos trabalhar a humildade e resistir o orgulho. A outra coisa que invade os nossos lares e saqueia as nossas vidas é justamente a interferência brutal que se tornou a internet nos nossos lares. Davi não foi para a internet, Davi não foi para o celular, Davi não foi para o Facebook, Davi não foi para o Instagram, Davi não foi para canto nenhum. Sabe na hora do problema para onde Davi foi? Para a presença do Senhor. Aí está o marido no celular o dia todo, a mulher no celular o dia todo, o filho no celular o dia todo. Que comunicação tem nessa família? Nenhuma. Alguns maridos estão dormindo, adormecendo com o celular. E não é trabalhando, é gastando tempo. E tempo perdido. Porque a esposa adormece de um lado, o marido fica no celular do outro, o filho está na hora da mesa, está no outro, ninguém mais conversa, ninguém mais tem diálogo, ninguém mais tem nada, porque é mais importante estar conversando com outra pessoa. A internet é maravilhosa, nos conecta ao mundo. Olha só, eu sou missionária, então eu posso ter uma relação com uma pessoa do mundo inteiro, que maravilha. Mas eu preciso ter domínio, porque os casamentos estão se acabando, porque as pessoas estão casando com isso aqui, ó. Diga amém, amém, amém. Porque é exatamente isso. Você deve usar, mas deve saber usar, porque senão se torna o sequestrador da sua família. Aleluia, se torna aquele que está roubando as suas forças. E o conceito daquilo que se falou, a Ana Fábia estava falando sobre você ter educação, de levantar-se para dar ao mais velho o lugar, de você ter educação, de segurar uma sacola de alguém mais velho, de você poder ajudar alguém mais velho. Esses são valores. E os valores que a gente gostaria que a família tivesse na mesa, quando todos nós estivermos juntos comendo,
Não tem, porque cada um está na mesa do restaurante assim, ó. Aleluia. Então, aqueles valores que vão fortalecer e recobrar os nossos ânimos estão sendo perdidos porque nós estamos com os substitutos. Agora, meu marido é um substituto. O celular é o substituto do homem, da mulher, dos filhos. Aleluia. Então, eu gostaria imensamente que nós tivéssemos o entendimento de que Deus nos levantou, mulher, né, como vice-presidente do lar. Olha que patente extraordinária. Marisete, você é o quê? Diga, sou vice-presidente do lar. Sou copilota do meu lar. Minha aeronave do meu lar funciona, né, em todo gás de combustão, eu estando no lugar que me é devido, sem terceirização. Aleluia. Ah, isso precisa, você não vai nem trabalhar. Não, eu trabalho demais da conta até. Mas cada coisa no seu, diga, cada um no seu quadrado. Aleluia. Sabe, Deus até definiu a incapacidade do homem, colocando uma mulher junto dele. Entenda os homens. Os homens são capazes de fazer uma coisa, duas no máximo, uma vez. As mulheres fazem mais do que isso. Aí isso é problema de competição? Não. Isso é problema de fabricante. Nós só precisamos perguntar ao Senhor por quê. Agora, isso não desmerece eles, porque o que eles fazem, faz bem feito. E o que nós vamos fazer, fazemos bem feito. Amém? Então, entende, irmãos, é importante nós entendermos os nossos papéis como esposa, os nossos papéis como esposo, os nossos papéis como filhos, filhos que não sabem dizer aos pais, eu te amo, como vocês estão, vocês querem que eu meu filho, eu digo, olha, Diogo, né, o mais novo, eu preciso aprender, eu preciso que você me ensine isso aqui na internet, assim, ele me ensina uma vez, me ensina duas, me ensina três, aí na quarta eu peço, ele faz, mas eu já lhe ensinei 3 vezes, e eu disse, quantas vezes eu troquei sua fralda? Quantas vezes eu cantei para você dormir? Quantas vezes eu fiz não sei o que para você? É para me ensinar 30. Se eu não souber 30, você ainda me ensina 35. Aleluia. Então, amados, nós precisamos ter consciência de que a nossa família, vou encerrar agora, é valorosa. Você pode ficar de pé? Nossa família é o maior patrimônio. Nossa família é nosso maior investimento. Aleluia. Você está disposto a investir? Quantos de vocês estão dispostos a investir? Levante suas mãos para o alto. Eu não vou estar com vocês amanhã. Não vou estar com vocês no domingo. Minha mãe tem 93 anos e eu cuido dela no sábado e no domingo. Então me dispus a estar com vocês hoje. Mas eu acredito que pela oração e pelos investimentos que eu fiz em sua vida espiritual, eu acredito que você não fica mais no mesmo lugar. Amém? Eu acredito que você vai ver seu esposo, sua esposa, seus filhos de uma maneira diferente. Você vai tê-los como investimento, você vai tê-los como patrimônio. Você não vai deixar o diabo saquear sua família, roubar sua paz. Amém, amados? Por quê? Porque família forte é igreja forte. Igreja forte é família forte. Amém, amados? Levante suas mãos. Ore ao Senhor com fervor nessa hora. Se você recebeu a palavra, se você entendeu a palavra, se você captou aquilo que Deus queria nos trazer. Aleluia. A esposa como adjuntora, como o Espírito Santo é para a igreja. O marido amando a sua esposa, ela sendo submissa,
sem atitudes de domínio, sem atitudes de liderança, mas tendo sua liderança servidora. Amém, amados? Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, eu acredito em nome de Jesus Cristo, na cumplicidade que os maridos terão com suas esposas com seus maridos. Aleluia, amando, respeitando, investindo, fazendo a diferença. As mulheres sendo boas donas de casa, mesmo que trabalhem, dando conta daquilo. Boas donas de casa significa boa comida, boa limpeza, boa organização. Ah, mas eu não sei, aprende, não morre não, eu aprendi. Aleluia. E o maior prazer é alimentar minha família bem, é fazer o que eles gostam. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, ninguém que foi saqueado aqui vai permanecer preso. Davi se esforçou, recobrou ânimo e libertou. Nós estamos recobrando ânimo para continuar a sermos livres, servindo ao Senhor todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e sendo testemunha viva para o mundo de que casamento é uma bênção, de que família é a melhor coisa que pode existir, de que os nossos filhos são frutíferos ao redor da nossa mesa. Muito obrigada por essa família neste lugar, família congregacional, crescendo forte, crescendo abundante, sendo sarado, sendo curado. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigada pela disposição em nos socorrer e nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada pela sua frequente assistência. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece o que nós precisamos para viver bem. Melhor coisa da vida é casamento. Melhor coisa da vida é família ajustada. Melhor coisa da vida é alguém dizer assim: nossa, com vocês tudo acontece. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Vamos cantar? Você vai cantar uma canção? Eu já me despeço de vocês. Um beijo no coração. Eu desejo de todo meu coração ter contribuído para o seu avanço. Amém? Se você está aqui, veio a esse lugar e não tem Jesus como Senhor da sua vida, nessa noite deseja alguém aqui? Todo mundo salvo? Todo mundo curado pela palavra? E se você quer receber batismo no Espírito Santo, me procura, ou procura um de nós aqui e nós ministramos para você. Amém? Vamos cantar e celebrar, porque o diabo não pode roubar aquilo que Deus tão extraordinariamente planejou para nós. Amém? Aleluia.